Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Eu quero apelidar Tiago aqui o provérbio do Novo Testamento pela praticidade do que Tiago trata, da forma como ele fala. E eu quero ler com você Tiago capítulo 4 a partir do versículo 1. Beleza? Tiago 4, a partir do versículo 1. Eu vou pedir a você que depois da leitura mantenha a sua Bíblia aberta. Está projetado lá na tela. Ok, está aqui. Então a gente pode ler. Amém? Podemos? Vamos lá, você pode ler junto comigo bem forte? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Versículo 2 da igreja, por favor. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Verso 4, vocês, gente infiel, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Vamos lá, mais forte. Aquele, pois, que quiser ser amigo. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós, verso 6 da igreja, mas Ele dá cada vez mais graça. Por isso diz, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Verso 8, a igreja. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Verso 10, a igreja. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Verso 12, toda a igreja, último verso. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Irmãos, eu queria trabalhar com vocês esse texto a partir do versículo 1. E se você for prestar atenção nesse texto aqui, Tiago está nos explicando uma coisa que aconteceu na última semana, a origem das guerras. Você percebe que aparentemente a gente está próximo de uma terceira guerra mundial? Cada vez mais, à medida que o tempo passa, a gente percebe o cumprimento de Mateus capítulo 24, que diz que nos últimos tempos haveria guerras, rumores de guerras, terremotos. A nossa percepção é que Mateus 24 já tem se cumprido no nosso meio. E aí o versículo 1, eu queria que você voltasse lá, porque o versículo 1 fala para a gente uma coisa importantíssima, e hoje a celebração da mesa, a celebração da comunhão, eu queria trabalhar esse texto aqui com vocês, porque diz assim no versículo 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Tiago está dizendo para nós uma coisa importante, a origem de todas as guerras está aqui. É bem provável que quando você vê um canal de notícia, nós temos uma explicação acerca da origem da guerra, uma explicação política, geopolítica, geográfica, ideológica, isso tudo é muito bom. Mas se a gente parar para pensar acerca da vida, na realidade dos fatos, você vai perceber que Tiago está dizendo que as guerras que há entre nós, está aqui no versículo 1. Olha só, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que guerreiam, os conflitos que guerreiam dentro de vocês? Tiago está dizendo que toda a guerra nada mais é do que fruto da nossa cobiça. Não é só uma questão política, ideológica, geopolítica, é uma questão daquilo que guerreia no nosso coração. E por que desse texto aqui? Porque esse texto é enviado para a igreja que estava dispersa. Era uma igreja que estava no meio da diáspora, da perseguição do Império Romano, mas Tiago está dizendo que no meio da perseguição havia conflito entre irmãos. O texto traz essa realidade para a gente entender que por mais que o Espírito Santo habite na nossa vida, é muito natural que entre nós haja conflitos, em todas as esferas do relacionamento humano. Se você olhar para o Éden, no Éden a vida era perfeita. Deus, quando fez o homem, fez de forma perfeita. A relação inicial de Adão e Eva era uma relação perfeita. Mas a partir do capítulo 3, o texto diz que o pecado entrou no mundo.
Então aquela forma perfeita de viver, aquela harmonia maravilhosa deixa de existir. E a gente percebe que guerras e conflitos se estabelecem no nosso meio. Então Tiago está fazendo uma pergunta: de onde vêm as guerras e brigas que há entre vocês? Então a gente entende que aquilo que há entre nós, entre significa dizer que tem que ter dois, eu e mais alguém. Entre eu e a minha esposa tem um espaço entre nós. Aquilo que passa entre nós tem a ver com aquilo que está dentro de nós. O versículo 1 nos explica. O que está dentro de nós, o texto fala das nossas cobiças e dos nossos prazeres, e estabelece a nossa forma de se relacionar. Então esse texto aqui é um texto para nós que somos igreja, mas que se aplica na realidade do mundo, para a gente olhar da porta para fora e perceber, o mundo moderno é um mundo que vive em guerra. E não é só a guerra que você vê lá da Rússia e da Ucrânia, é a guerra que você vive dentro do seu lar, são as guerras que nós estabelecemos no conflito da amizade. O que não falta nesse mundo são guerras. E as nossas guerras têm a ver com as nossas cobiças. Porque o modo que você vive com alguém tem a ver com aquilo que Deus plantou no seu coração e que a gente permita que frutifique. Então, se você olhar para o mundo moderno, é um mundo que não conhece a sabedoria divina. A relação do mundo é uma relação caótica. E aí o capítulo 3, a partir do versículo 13, volta só um pouquinho, porque a gente leu o 4, mas o capítulo 3, a partir do versículo 13, diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Tiago está fazendo aqui uma pergunta que eu queria que você respondesse para si mesmo. Quem entre vocês é sábio? Sabedoria vem de Deus, a inteligência vem do conhecimento. Então todos nós queremos a sabedoria e a inteligência. A inteligência é tão evoluída que hoje tem IA. Existe uma inteligência que é artificial. Aí a pergunta de Tiago: quem entre vocês é sábio e inteligente? Tiago está dizendo assim: mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a boa conduta. Então Tiago está dizendo que a sabedoria e a inteligência a gente demonstra através da nossa conduta. Olha que coisa bonita. O modo como a gente se conduz vai dizer para nós mesmos se somos sábios e inteligentes. Pode ser que inteligência não nos falte, mas sabedoria só vem de Deus. Porque o nosso mundo é repleto de conhecimento. Mas às vezes é muito conhecimento e o coração vazio de Deus. E Tiago está dizendo que a nossa conduta que demonstra a sabedoria e a inteligência. Verso 14: se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, olha só, não se vanglorie disso, nem mitam contra a verdade. É o que mais existe no mundo, sentimento de rivalidade. É muito natural que por conta de alguma situação, você olhe para alguém que mora na mesma casa que você, que conviva com você como alguém que é rival. Aliás, biblicamente falando, desde o Antigo Testamento a Bíblia fala sobre isso. Você pega Gênesis 13, diz que os pastores de gado de Abraão contenderam contra os pastores de gado de Ló. Então você vê que pastor contendendo com o pastor. Aí vai vindo, Ana e Penina. Você vai percebendo os conflitos que a Bíblia fala. E se a gente pegar esse mundo de hoje, não mudou absolutamente nada. Versículo 15, leia comigo aqui. Esta não é a sabedoria que desce do alto, pelo contrário. Esse modo de viver da rivalidade não é a sabedoria que vem do alto, pelo contrário. O texto diz que essa sabedoria, o que ela é? Ela é terrena, animal e demoníaca. Todo tipo de sabedoria que te leva ao conflito com outra pessoa, não vem de Deus, não vem do alto. O que Tiago está dizendo é que aquilo que vem do alto para nós é sublime. Primeiro, ela é terrena porque fala dos nossos prazeres, das guerras que nós estabelecemos no nosso coração. Depois o texto fala que ela é terrena, ela é animal. Porque de certa forma no seu coração, no meu coração tem luz e trevas. Tiago está dizendo aqui da gente se devorar. Esse é o conceito de pessoas que se devoram. E o texto fala agora de algo que é espiritual. Fala que a rivalidade tem um viés demoníaco. Então a gente entende que o modo que a gente convive, de certa forma, aponta também para o mundo espiritual. Aí o versículo 16 fala assim: pois aonde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Todo lugar que tem inveja e tem rivalidade, Tiago está dizendo, olha só, onde há inveja e rivalidade, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Toda espécie de coisas ruins está na inveja e na rivalidade. Que o versículo 1 vai nos ensinar que são os nossos prazeres que guerreiam no nosso coração. É uma guerra que a gente estabelece. Verso 17 diz assim, fala da sabedoria de Deus, mas a sabedoria do alto, o que ela é? Primeiramente, ele faz uma escala. Primeiramente, ela é pura. Então aqui tem uma coisa legal. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela está pautada na pureza. Por que pureza? Porque Deus é aquele que restaura em nós a pureza do coração.
Você pega o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, fala que bem-aventurados puros de coração. Qual a consequência disso? Porque esses verão a Deus. Independente do pecado que você tenha cometido, que eu tenha cometido, o Espírito Santo restaura em nós essa pureza de coração. Não é à toa que você lê no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O que a gente deseja de Deus todo dia é que Deus purifique o nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Quinta-feira agora a gente trabalhou isso no culto dos homens. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque tudo procede do coração. Não existe transformação de vida que não passe prioritariamente pelo coração. Qualquer mudança de hábito você tem condição de fazer, mas a transformação da natureza humana é só o Espírito de Deus que opera. 2 Pedro capítulo 1 vai dizer que nós somos coparticipantes da natureza divina, porque o nosso coração foi purificado. Tiago está dizendo no verso 17, mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura, depois, pacífica, gentil, amigável, e aí o texto fala que ela é cheia de misericórdia. Não fala que é uma paciência misericordiosa só, fala daquilo que transborda. E por fim, bons frutos. Porque de fato, irmãos, é o fruto que vai dizer o tipo de árvore que a gente está se tornando. Você sabe que essa metáfora, ela é bíblica. Nós somos uma árvore frutífera diante de Deus. O fruto do Espírito fala sobre isso, daquilo que Deus semeou na minha vida, na sua vida, pelo Evangelho. E agora nós frutificamos no Espírito Santo de Deus. E Paulo fala em Gálatas 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, bondade. Paulo vem pontuando cada fruto que a gente tem que dar. Certos frutos você frutifica com facilidade, outro a gente tem mais dificuldade. Mas tudo isso que Tiago está dizendo tem a ver com a nossa relação interpessoal. Diz aqui o verso 18, olha só. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. É em paz que a gente promove o fruto da justiça. A gente semeia esse fruto. O modo como a gente se relaciona como igreja, como parente, como casal, como pais e filhos, a nossa relação pessoal é uma relação que deve ser semeada no fruto da paz. Então a pergunta de Tiago é a seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há dentro de vocês? Não vem senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Aí Tiago desenvolve isso aqui para uma coisa importante, porque ele fala aqui agora da vida de oração. Porque, inclusive, esse prazer que vem, que a gente coloca à frente de tudo, influencia a gente no modo de orar. Olha só o versículo 2, leia comigo. Vocês cobiçam e nada têm. Depois, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Tiago está dizendo que o nosso egoísmo leva a gente a lutar por algo que você poderia estar pedindo a Deus. Não é lutar com o seu próximo para obter aquilo que você deseja. Ele está dizendo que vocês pedem e nada têm por conta do nosso egoísmo. Versículo 4, verso 3 diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Então Tiago está dizendo que até as nossas orações devem ser norteadas exatamente pela nossa relação com Deus. E aí 1 João 5,14 vai dizer que se pedimos a Deus alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E aqui tem uma coisa importante, é segundo a sua vontade. É nós termos um coração alinhado com o coração do Todo-Poderoso. Você não vai pedir aquilo que te faz mal. Mas o que o texto está dizendo aqui, irmãos, é que esses nossos prazeres e cobiças que guerreiam dentro de nós, isso afeta diretamente a nossa relação com o outro. E esse texto é um texto enviado para a igreja que estava dispersa. Porque desentendimentos, conflito, desacordo, tudo isso acontecia no primeiro século. Aliás, desde que o mundo é mundo. Porque o pecado afetou todas as áreas da relação humana. Todas as áreas da nossa relação humana foi afetada pelo pecado. Então, Tiago está dizendo para nós que a gente deve buscar a sabedoria que vem do alto, que é pacífica, que tem bons frutos. Ele fala aqui no capítulo 3, verso 17, é uma sabedoria imparcial, e fala uma coisa bonita, sem fingimento. A nossa relação com o próximo tem que ser baseada nessa sabedoria. Mas entendamos uma coisa que é importante: o que está dentro de nós norteia aquilo que vai para fora de nós. Por isso que não tem transformação na vida sem que o nosso coração seja transformado. Aí Tiago vai desenvolvendo um pouco mais esse tema, porque a partir do versículo 4, baseado nesses prazeres, Tiago agora fala de uma coisa importante, fala da nossa relação com o mundo.
Porque o texto fala da nossa relação com o próximo, agora fala da nossa relação com o mundo e da relação com Deus. Ele fala assim no versículo 4, se puder projetar, ele fala assim: gente infiel. Eu não sei se você tem a versão mais antiga que fala adúlteros. Quem tem essa versão aí? É uma versão mais antiga, né? Da revista corrigida, revista atualizada. O que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo que a nossa relação com Deus é baseada na relação conjugal. O que nós devemos ao nosso cônjuge? Fidelidade, respeito, amor. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus usa uma linguagem comparativa dizendo que a nossa relação com o Todo-Poderoso é baseada na relação conjugal. Você pega o livro, por exemplo, de Cantares, você tem o amor de Deus por Israel, o amor de Cristo pela igreja, o amor de Salomão por Sunamita. Então a nossa relação com Deus, ela tem base na conjugalidade. Olha só, verso 4, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É uma pergunta que Tiago está falando. Ou seja, tem a versão mais antiga, fala adúlteros, porque é uma relação de infidelidade. Você fala, pastor, como é que eu não tenho amizade com o mundo se eu estou no mundo? Não, o texto está dizendo o seguinte, do sistema de valores, daquilo que o mundo tem como princípio e valor, que sorrateiramente faz parte da nossa vida, que acaba norteando a nossa conduta diária. O que falta aqui? Sabedoria e inteligência. O texto não está dizendo que você vai sair do mundo. João 17 fala da oração sacerdotal. Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. É como aquela dinâmica da garça, que tem aquela perna fininha, bota os pés dentro da lama, mas a plumagem continua clara. Tiago está dizendo aqui da nossa relação, esse sistema de valores que o mundo prega. Diz o versículo 4 ainda, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então você entende que para Deus o coração não pode estar dividido. Porque essa divisão do coração, de fato, torna-se uma idolatria. A gente vai tendo afeição por aquilo que é do mundo e nos esquecemos que a nossa vida está baseada na nossa relação com o Todo-Poderoso, porque é para Ele que vivemos. É para Ele que vivemos. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, ou seja, tudo, façam tudo para a glória de Deus. Qual a pergunta que eu me faço? Se aquilo que eu estou fazendo é para a glória de Deus. O modo que eu prego, o modo que eu canto, o modo de ser marido, o modo de fazer negócio, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que colocar a nossa mediação assim, Deus, isso aqui é para a tua glória? Porque de certa forma, Tiago está dizendo para nós que o nosso coração é um coração que se corrompe. Essa corrupção do coração, que a partir do versículo 5 vai dizer que Deus ele tem ciúme de nós. Porque o verso 4 está dizendo da amizade com o mundo. Essa amizade é a relação que a gente estabelece. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha como é que o Salmo 1 ele é progressivo. Ele fala de relacionamento. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda. Você percebe que a coisa vai progredindo. A gente anda, a gente para, a gente se assenta. O texto fala que antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, como fosse um remédio controlado que você toma de dia e de noite, ou seja, é integral. Aí o versículo 5 fala assim, acompanhe comigo por favor. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Ciúme aqui fala de zelo, de cuidado. E o texto fala que o Espírito Santo de Deus habita, gente. Pensa comigo a importância disso. Eu costumo dizer que o Espírito Santo não mora de aluguel na vida de ninguém que se converteu. O Espírito Santo faz morada permanente no coração do cristão, daquele que ama Jesus. Mas o texto está dizendo que Deus ele tem ciúmes, ou seja, Ele zela pela sua vida. Mas se nós entendemos essa base de relacionamento, desse Deus que cuida e tem ciúmes, significa dizer que não cabe qualquer outro relacionamento espiritual que não seja com o Todo-Poderoso. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, isso é privilégio. Isso não é sorte, não, isso é privilégio. Porque a nossa relação com Deus não partiu de nós, partiu dele. Você não vai a Jesus com a própria perna, não tem como. Se alguém vai a Cristo, nós vamos pelo Espírito Santo. Somos convencidos por Ele. Ele vos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Quem é que convence? É o Espírito de Deus que convence. E o texto diz que esse Espírito que habita, ou seja, coloca a gente como morada, como tabernáculo. Ele tabernaculou-se em nós. Nós temos a pessoa do Espírito Santo.
Se Jesus Cristo é Deus, Emanuel, é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus dentro de nós, é o Deus que habita na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, que tem ciúme, que zela pela nossa vida. Aí nós vemos a base desse relacionamento. Porque a base relacional está no versículo 6, diz assim, ó, mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá o que, irmãos? Graça aos humildes. Qual a base dessa relação nossa com Deus? É a base da graça. E aqui na NA tem uma coisa importante, porque a gente vê uma coisa que é progressiva. Ele fala assim, ó, mas Ele dá cada vez mais graça. Cada vez mais parece que é algo que vai progredindo. A sensação é que a graça de hoje é maior do que a de ontem, e a de amanhã é maior do que a de hoje. Então não tem salvação sem a graça, não tem libertação sem a graça, não tem redenção sem a graça. Qual a base da nossa relação com Deus? É pela graça. Agora, explicar a graça é até difícil, porque a gente, de alguma forma, vive dentro desse conceito da meritocracia. Funciona assim na empresa que você trabalha. Geralmente uma promoção que você recebe na vida profissional tem a ver com os méritos, né? Com os títulos acadêmicos, mas a nossa relação com Deus, aquilo que você faz ou deixa de fazer, não tem valor algum. Não tem valor na relação com Deus, mas abençoa a vida do seu próximo. Porque Efésios 2 vai dizer que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Deus derramou uma graça no dia 1º de março hoje, mas no dia 2 vai ter uma graça maior. No dia 3 vai ter uma graça maior. E a base da nossa relação com Deus é a graça. É a graça, é a graça. Porque se Deus não se manifestar na sua vida, o que acontece? Nada. Mas se Deus se manifestar, quem é que impede a manifestação divina? Ninguém. Se a gente entende que a base da relação é a graça, então nós entendemos que é por ela que a gente vive. Porque o salário do pecado, você sabe qual é? Qual o salário? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso, irmãos, fala dessa graça que é maravilhosa e enorme, que é inexplicável. Nós temos um conceito teológico, a gente pega a raiz do original, mas bem na verdade a gente não consegue explicar com clareza o que é graça, porque isso excede o nosso entendimento. O que eu estou querendo aqui que a gente entenda hoje, é que a nossa base de relacionamento com o Todo-Poderoso é só pela graça. Seus acertos não chamam a atenção de Deus, seus pecados não diminuem o amor, mas eu entendo, irmãos, que o amor de Deus transforma a minha vida. O amor de Deus é transformador também. E quando a gente vive pela graça, nós só temos um amor, nosso coração não fica dividido, porque a nossa vida pertence a Ele. Aí a partir do versículo 7, ele fala uma coisa interessante, porque a partir do versículo 7, ele fala dessa aproximação, dessa sujeição, ele fala assim, portanto, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago está dizendo dessa vida de sujeição. Sujeite-se a Deus, sujeição, temor. Olha o versículo 8. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará a vocês. Olha só, irmãos, olha como é que essa proximidade é uma coisa bonita. Essa sujeição que você tem, de entender que você tem temor. Irmão, se o temor de Deus for removido do nosso coração, não sobra muita coisa não. Porque a nossa trava, o nosso freio de mão, que nos livra daquilo que é ruim, é o temor. Por isso que Provérbios 1 vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É só o princípio, é o temor. A ausência do temor no coração do ser humano é uma coisa desastrosa. Atos capítulo 2, a partir do verso 42, diz que na igreja de Atos, em cada alma havia temor, sinais e maravilhas aconteciam entre eles. Você percebe que temor de Deus no meio da igreja de Atos, acontecia sinais e maravilhas. Então o texto fala, chegue perto de Deus e Ele vai se chegar a você. Às vezes a gente tem a vaga sensação que Deus está longe, você ora e Deus não ouve. Não, Deus ouve sim. É a nossa sensação. Como é que você se achega diante de Deus? Deus é Espírito. Você não pode ver Deus. Deus está onde? Mas eu queria que você entendesse que uma oração sincera Deus não rejeita. Então, por favor, se chegar perto de Deus, é você estar em comunhão também com o corpo de Cristo. Essa vida devocional, essa vida piedosa do dia a dia, de leitura da palavra, de temor e devoção. Por mais que você não sinta nada, entenda que Deus tem recebido a sua adoração, a sua gratidão e o seu louvor. Chegue-se perto de Deus e Ele se chegará a você.
Qual a consequência disso? A consequência disso é porque Deus começa a apontar para a gente que área da vida que você tem que mudar. Porque se alguém disser para mim, pastor, a minha vida está muito boa, não tem que mudar em nada, não entendemos o Evangelho. Porque a base da relação com Deus é a insatisfação de eu permanecer da forma que eu estou. Quanto mais próximo do Todo-Poderoso eu estou, mais insatisfeito com a minha vida me torno. Romanos capítulo 7, Paulo fala sobre isso. Miserável homem que sou. Próximo de Deus você conhece a miséria da sua vida. Olha só, o versículo 7. Portanto, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o quê? O coração. Tiago está dizendo o seguinte: mão limpa, coração purificado. Como é que a gente entende que tem que limpar a mão, pé, mente, nariz, boca? É próximo de Deus. Porque quanto mais a Deus você busca em oração, intimidade com Ele, irmãos, é incrível como o Espírito de Deus fala, que você tem que mudar aqui, mudar ali. É como se fosse um GPS, que vai conduzindo a nossa vida nas pequenas e grandes decisões. A gente vai entendendo as mudanças significativas que você tem que fazer, que eu tenho que fazer. Porque eu acredito que Deus não quer que você dê 1 centímetro quadrado de ilegalidade. Por isso que ele fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Então a gente vai tapando as brechas, vai tapando os buracos, e cada centímetro quadrado da vida é consagrado ao Todo-Poderoso. Aí Deus fala onde a gente precisa mudar. Inclusive, ele fala aqui, que essa mudança tem a ver com os sentimentos, porque ele fala assim no versículo 9, olha só. Reconheça a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Parece algo assim contraditório, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pois é, mas Deus está dizendo que às vezes o nosso sorriso é para ser transformado numa tristeza. Aliás, tem um conceito bíblico de 2 Coríntios 7,10, abra sua Bíblia lá rapidinho, deixa marcado o Tiago aí, porque Paulo fala uma coisa interessante para a igreja de Corinto. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Paulo fala da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo. Ué, pastor, aí é para eu andar triste? Não, você vai entender aqui. Porque o texto fala aqui, irmãos, da tristeza segundo Deus e da tristeza segundo o mundo. O texto não fala de depressão, de vida emocional para baixo, não. O texto fala daquilo que a gente entende como arrependimento genuíno. 2 Coríntios capítulo 7, você achou? Verso 10. Podemos ler? Diz assim, ó. Porque a tristeza segundo Deus é o quê? Produz arrependimento para salvação. Então, entenda o seguinte, irmãos. Tristeza que ele fala é o coração contrito e quebrantado. A tristeza segundo Deus, ela produz um arrependimento tem um objetivo. Para a salvação. Continua lendo comigo. Que ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. O que é tristeza segundo Deus? É quebrantamento, é contrição, é humilhação diante de Deus. Deus produz isso em nós para a salvação. Não é que você vai se entristecer e vai ser salvo, mas pelo fato de você ser salvo e transformado, nós entendemos que o pecado gera tristeza e contrição. Porque a tristeza segundo o mundo é o remorso por aquilo que fizemos. A tristeza segundo Deus é arrependimento genuíno. Por isso que Tiago fala aqui no capítulo 4, que a gente tem que trocar essa alegria pelo lamento. Mas que lamento? Quebrantamento de coração. É uma conversão genuína, que inclusive norteia até os nossos sentimentos. De você entender que algo na sua vida não é bom, não te edifica, não faz bem para você, isso gera em nós tristeza e quebrantamento. Diz aqui o versículo 10, olha só. Olha o verso 10 como é que nos ensina. Humilhem-se diante de quem? E ele os exaltará. Irmãos, olha como é que é a máxima de Deus, que é diferente totalmente do mundo. O texto fala, se humilhe diante de Deus. Sabe o que Deus faz com um coração contrito e quebrantado? Ele exalta. Humilhe-se. Eu fico pensando, né? A nossa relação com Cristo é baseada na humilhação. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Está em Filipenses capítulo 2. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não tirou vantagem disso. O texto fala que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Só que o texto fala pelo que Deus o exaltou, olha só. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Só que a humilhação de Jesus não é pautada na sua pobreza, é na riqueza. Ele é dono de tudo.
Mas você percebe que aquele que é Senhor de tudo se fez carne, habitou entre nós. É uma humilhação totalmente diferente da nossa. Não é que alguém vai humilhar você, é eu me humilhar-me diante de Deus. É um ato voluntário da minha vontade. Porque quando a gente se humilha diante do Todo-Poderoso, você pode ter certeza que no tempo de Deus é Ele que te exalta. Então a nossa base de comunhão com Deus, também além da graça, está na humildade. Isso está em Mateus capítulo 11. Aprendei de mim, que sou o quê? Que sou manso e humilde de quê? De coração, de interior. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a gente percebe que essa humilhação faz parte da vida, e tem que ser diária. Por isso que numa reconciliação com o próximo tem que ter humilhação, porque é natural, na nossa natureza aqui carnal, que você e eu queiramos olhar o nosso próximo de cima para baixo, nariz em pé. A gente não entendeu que a base da nossa relação é a humilhação. O Todo-Poderoso faz assim. Você percebe que Jesus, sendo o Senhor de todas as coisas, Ele se foi humilhado até a morte, morte de cruz. Mas o texto fala que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome, porque nome é caráter, que está acima de todo nome. Já parou para pensar as guerras e contendas que há no nosso coração? É porque nos falta humildade. Porque é muito natural, como ser humano, que a gente luta pelo poder. Esse ano é ano de eleição, né? Daqui a pouco começam as nossas guerras. Aliás, eu termino aqui a partir do versículo 11, porque Tiago termina essa sessão falando da nossa relação com o próximo, de forma bem detalhada. Vamos ler o versículo 11? Diz assim, ó. Para quem que ele fala o versículo 11? Irmãos. Não está assim? Como é que está na sua versão? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas você é o quê? Juiz. O texto fala agora especificamente para nós que somos igreja. Tiago está dizendo que falar mal do irmão, nós não observamos a lei, nós transgredimos a lei. E qual a base de medida do amor pelo próximo? Amarás o teu próximo como linguagem comparativa, a ti mesmo. Essa é a base da medida. Então Tiago está dizendo o seguinte, irmãos, não falem mal do seu próximo. Tiago está dizendo a rivalidade que havia no meio dos irmãos, lá do primeiro século, que estavam no meio da diáspora e da dispersão, mas havia alguma encrenca no meio deles. Irmãos, mudou alguma coisa de lá para cá? Eu acho que piorou. Porque é muito natural que a gente comece a competir. É muito natural que a gente comece a apontar o dedo. E por mais que você tenha um desacordo com alguém, esse alguém que você discorda, também é amado por Deus igual você, igualzinho, não mudou nada. É porque parece que o amor de Deus foi derramado 100% sobre mim, e parece que o outro não tem nada de Deus. Um dos poucos lugares que a gente consegue conviver bem ainda aqui, ó, no reino espiritual. Porque aqui tem da esquerda, da direita, flamenguista, vascaíno, são paulino e corintiano. A gente consegue viver bem. Porque a gente não para pensar que a base da relação não tem a ver com 13 ou com 22. Porque a redenção da nossa vida está em Cristo, não na política. Para a gente é difícil entender isso. Porque a gente começa a julgar o outro. E o texto está dizendo aqui, irmãos, nós não somos juízes. Quem é juiz do outro? Qual a nossa função no reino? É julgar? Nossa função é abraçar. Versículo 11 fala assim, verso 12, desculpa. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Ó, só tem um legislador e juiz. O texto está dizendo aqui, ó, há um só legislador, ele que faz a lei, mas ele é juiz porque ele julga. É aquele que pode salvar e fazer perecer. A única pessoa que pode salvar e fazer perecer é Jesus. Porque a gente olha para alguém assim, totalmente perdido aparentemente. Pois é, mas pode ser o pastor de uma igreja no futuro. Pode ser um grande diácono. Porque a gente vê alguém como causa perdida. Deus é aquele que pode fazer perecer, mas Deus é aquele também que pode salvar. É Ele que é juiz e legislador. Mas aí, o versículo 12 termina com a pergunta e eu parto para o final. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A pergunta agora é para mim, muito pessoal. Quem é você que julga? E tem horas que a gente senta na cadeira do juiz. Todos nós somos assim. Mas o texto está dizendo, irmãos, que essas cobiças que guerreiam dentro de nós é o que estabelece as guerras. E o texto está dizendo que a gente tem que aprender a amar o nosso próximo. Queria ler com você um último texto aqui. 1 João capítulo 2. Primeira carta de João. Lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 2. Quero ler com você versos 10 e 11. Eu termino aqui. Você pode se colocar de pé.
Eu já chamo aqui o ministério de louvor. E a gente já vai louvar o Senhor. Te peço que você não saia, a gente vai orar ainda. 1 João capítulo 2, versos 10 e 11. Quero dizer para você que é marido, para você que é esposa, para você que é filho, para você que é pastor, para você que é ovelha, para você que é empreendedor, para você que vive com gente. Preste atenção nisso aqui. Porque parece que as guerras e contendas viram um estilo de vida. E Jesus está chamando cada um de nós para a gente praticar a comunhão, para sentar à mesa do Senhor. Você achou? 1 João capítulo 2, versos 10 e 11. Vamos lá? Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Versículo 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Oh, Jesus! Talvez você chegou aqui cego. Talvez você está nutrindo ódio de alguém, uma rivalidade dentro de casa. Você foi chamado para a comunhão, não para brigar. Essa pessoa que você discorda, talvez que você odeie, também é alvo do amor de Deus, tanto quanto você e eu.